No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Meg foi sequestrada e colocada à venda para uns homens ricos e sujos. Como a polícia não pôde ajudar nesse caso, coube a Stewie junto com Brian se unirem em uma busca implacável pela garota. E o final desse episódio ainda conseguiu gerar bastante discussão sobre o provável destino da Meg. Esses caras são da pesada. Lois, a Meg morreu! Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para saber sempre que sair um vídeo novo. O episódio começa com o professor pedindo para Connie da Miko escolher o time dela na queimada, e obviamente ela escolhe todo mundo, menos a Meg, que fica sozinha em seu time. Logo depois vemos todas as garotas acertando várias bolas na Meg. Até mesmo uma garota em uma cadeira de rodas foi escolhida para acertar com a bola na cabeça dela. Para a sorte de Meg, a aula terminou e todas as garotas saíram do ginásio, deixando ela lá destelada no chão. Mas antes de saírem, elas tinham que se despedir do professor de um jeito muito peculiar, dando um beijo nele, bom pelo menos na aula de educação física. Essas meninas não reprovam. Depois disso, Meg foi até sua amiga Ruth para falar o quanto foi horrível sua aula de educação física, e que provavelmente não aguentaria mais um semestre naquela escola. Vendo que a Meg odiava aquele lugar, Ruth falou que graças ao programa de intercâmbio da escola, ela ia passar um semestre em Paris e convidou a amiga para ir junto. Com isso, Meg vai até seus pais perguntar a ele se ela poderia ir a Paris estudar lá por um semestre, mas Lois rapidamente recusa mandá-la para lá, já que eles estavam quebrados e não tinham dinheiro para pagar todas as despesas da garota na França. No entanto, Meg revelou que tinha feito os bicos para conseguir uma grana extra e poderia pagar tudo por conta própria. Isso faz Peter elogiar Meg, já que ele também costuma fazer muitos bicos para conseguir uma grana. Me dá grana, me dá grana, me dá grana, me dá grana, me dá grana. Então todos vão ao aeroporto para se despedir de Meg, e é claro, pedir para que ela trouxesse umas lembranças de Paris, mas na vez de Brian pedir algo, e falar sobre os escritores que ele conhece lá da França, todos vazaram do local, deixando o cachorro falando sozinho. Quando elas chegam em Paris, rapidamente um cara chega nelas e começa a fazer amizade, e se oferece para rachar a grana do táxi. Com isso elas aceitam numa boa. E ao chegarem no endereço, esse cara liga para seus amigos para avisar que havia chegado duas novinhas 3/10 para eles. Já dentro da casa, Meg liga para Peter para avisar que já tinha chegado sã e salvo em Paris. No entanto, isso não ia durar muito, pois logo uns caras invadem a casa e levam a amiga de Meg. Desesperada, a garota começa a pedir ajuda a Peter, que passa algumas instruções básicas do que não fazer em situações de perigo extremo. Se desespere, não preste atenção nos detalhes. Logo depois, Meg também acaba sendo capturada, e um dos caras termina de falar com Peter ao telefone. Peter começa a dizer que era pobre e que não se preocupasse, pois ele nunca iria atrás daqueles caras. Com isso, os sequestradores deixam uma mensagem em francês para Peter e desligam o telefone. Esses caras são da pesada. Lois, a Meg morreu! Então Lois liga para o FBI, mas os federais dizem que não podem fazer nada até que a garota esteja desaparecida por mais de 96 horas, deixando Lois completamente desesperada. Brian ouve aquela conversa e vai falar com Stewie, dizendo que eles dois têm que resgatá-la, já que o garoto tem tecnologia suficiente para rastreá-la. Stewie concorda em fazer isso, e durante a viagem ele revela que gravou a conversa que o gordão teve com os sequestradores, e que graças a isso poderão identificar a voz dele. Ao chegarem em Paris, eles rapidamente encontram o endereço onde Meg estava. Quando entram no local, eles percebem que o lugar está uma bagunça. Então os dois decidem rastrear os passos deles desde o aeroporto até a residência. Para isso vão até o Google Maps e conseguem dar um zoom na imagem, permitindo que vissem perfeitamente a cena delas dentro do táxi com o olheiro, que buscava novinhas para os sequestradores. Com isso eles vão até o aeroporto falar com esse cara e perguntar se ele havia visto Meg e sua amiga. No entanto, o homem sai correndo do local, levando Brian e Stewie a saírem em busca dele. Porém, essa perseguição não dura muito, pois o francês sabia fazer parkour e escalou os prédios do aeroporto, e também foi atropelado por um ônibus. Então Stewie revela que era óbvio que ele estava destinado a morrer, já que ele era o primeiro suspeito, e sempre o primeiro suspeito acaba morrendo. Com isso, Brian pega a carteira do cara e descobre o endereço dos sequestradores, fazendo os dois irem até o local. No entanto, Brian questiona como eles iam ter certeza de que aqueles eram os sequestradores, e Stewie revela ter a voz de um deles gravada, portanto ele poderia usar um software de reconhecimento de voz no gravador para identificar o cara. Por isso Stewie se disfarça de vendedor de perfumes, e eles fazem os suspeitos falarem a palavra que foi dita para Peter. Quando o último dos três caras fala e o reconhecimento de voz dá positivo, Stewie puxa sua pistola e dispara contra eles, mas um dos caras foi mais rápido e conseguiu se esquivar. Então esse cara e o Stewie saem na porrada, com Stewie quase queimando a cara dele no fogão.
mas ele consegue escapar e parte para cima do garoto com uma faca. Enquanto isso, Brian estava apenas fazendo um lanchinho. Mas Stewie consegue se esquivar da faca e começa a afogar o cara na pia. Depois pergunta onde estavam as garotas. Após revelar o paradeiro delas, Stewie e Brian saem desesperados procurando por ela em todos os quartos, até que encontram uma garota de chapéu rosa chorando. Com isso eles vão até ela, mas para o azar deles, não era Meg. Essa menina revela que ganhou o chapéu de uma garota que acabou de ser levada para o leilão que acontecia naquela noite. Os dois vão correndo até o local, então o Brian se disfarça de Shake, enquanto Stewie vai disfarçado como uma garota que ia ser leiloada. Após conseguir entrar, eles começam a explorar o local em busca de Meg. No entanto, um dos seguranças os encontra e leva Stewie para o palco do leilão. O garoto então começa a dançar e pede para os empresários lançarem os maiores valores por ele. Com isso, Brian é obrigado a comprar Stewie por $500 mil. Mas como não tem dinheiro para pagar, os dois acabam sendo descobertos e presos. Antes disso, conseguem ver Meg, que estava prestes a ser leiloada. Brian e Stewie são levados para o porão para serem mortos. Mas antes que o cara dispare, Brian finalmente mostra utilidade e acerta o segurança com um cano na cabeça. Stewie finaliza dando uma cadeirada na cabeça dele. Eles então correm até o local do leilão, mas já era tarde demais, pois a Meg já havia sido vendida e o carro já estava saindo com ela. No entanto, para alcançar o carro a pé, Stewie sugeriu fazer como nos filmes de ação, onde só precisavam cortar caminho em um terreno próximo na diagonal. Por mais maluco que isso possa parecer, o plano funciona, e eles alcançam o carro, mas ele faz a curva e vai até o porto para levá-la até o iate onde o Shake estava esperando por ela. Então eles roubam um carro e acionam o GPS de perseguição para tentar alcançar o barco. Eles começam a fazer todos os clichês de filmes de ação, onde o GPS começa a mandá-los irem na contramão por 500 metros. Depois fala para o motorista mandar o passageiro se segurar pois eles iam descer uma escadaria. Por último ainda mostra uma cena mal gravada, onde dá para ver claramente o dublê dirigindo o carro. Depois de fazerem tudo isso, eles finalmente conseguem alcançar o iate. Com isso Stewie decide se separar, mas antes dá uma arma com silenciador para Brian usar. O que é isso? Eu nunca matei ninguém. Relaxa, eles são árabes, o público vai torcer por você. Brian começa a matar os seguranças do local e a ficar muito confiante com aquilo. Por isso decide atirar em um cara do outro barco. Logo mais à frente, essa bala que Brian disparou acaba fazendo falta, pois seu revólver fica descarregado. Então ele parte para uma luta corporal, onde o segurança consegue levar vantagem e pega sua arma para disparar em Brian. Isso foi por ter atirado em um dos nossos! Logo depois vemos um Shake barrigudo esperando pela Meg, então a garota chega xingando esse cara, falando que nunca teria relações com ele. No entanto, o árabe fala que não comprou Meg para ser escrava, mas sim para ser esposa do filho dele. Por isso chamou o príncipe herdeiro do trono, um cara bonitão e rico, exatamente como Meg sempre sonhou. O príncipe até dá a opção de escolha para ela, mas a garota simplesmente esquece que foi leiloada e estava sendo vendida como escrava e aceita ficar com ele. Mas quem não esqueceu disso foi Stewie, que chegou lá e plantou uma bala na cabeça do príncipe, conseguindo assim salvar a Meg. No fim, Meg não lembra de nada e Lois revela que a Ruth também conseguiu ser salva, mas infelizmente, como acontece na vida real, ela acabou perdendo a língua. Oi, Meg. E esse foi o dia que a Meg foi salva por Stewie e Brian. Comente aí o que você achou desse episódio. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Escolha também um desses vídeos que estão aparecendo em sua tela para continuar assistindo a mais resumos de Family Guy. Vou ficando por aqui, e até um próximo vídeo. Essa história fica pro próximo episódio. Até lá!